noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Mais uma vez aqui, na presença de esse querido amigo e irmão, Jorge Antônio Ouro. Eu espero que você... a gente não tem poder sobre essas coisas, né? Mas espero que poder a gente tem. Não, poder não, é relativo. Nós vamos falar sobre o poder hoje, a parte final, mas eu digo que nós estávamos falando agora antes do programa começar, do nosso querido amigo e irmão Alvin, né? Sim. Está em outro canto. Gostaria que ele estivesse sentadinho aqui, como ele sempre ficava aqui durante quase 10 anos aqui. Não, né? tá. Mas Continua o trabalho dele onde tem que estar agora. Mas isso aí eu gosto dessa filosofia, mas eu digo aqui ao vivo, não estou acostumado Como é que é? com essa filosofia. Eu gosto dessa filosofia desde que me deixa sentir saudade quieto, né? Exatamente. É uma pena. Todo dia eu morro um pouco porque morre meus, já cansei de repetir. Morre ídolos, morre amigos, todo esse negócio, então você vai morrendo um pouco cada dia, né? Mas nós estamos aqui para falar de coisa boa, apesar de falar do Alvin, é uma coisa ótima, né? Sempre é coisa ótima, porque a gente entra na frequência dele, que é aquilo que ele representava para nós. E antes de mais nada, então, boa noite. Boa noite, tudo tranquilo, sempre estou bem. Está preparado aí para fazer uma viagenzinha gostosa agora, né? Vai pois dançar o fado, vai tomar Pois vinho. eu vou conversar com as pessoas lá em lá Lisboa. Agora, Lisboa e no Porto. Vou conversar com as pessoas em Lisboa, acho que é 21, e no Porto é 25. Então, eu quero um dia conhecer a Quinta da Regaleira, descer naquele buracão ali. Oh, coisa linda, eu fico vendo aquelas fotografias, mas tudo tem sua hora, né? Sim. Então, aquilo me atrai um pouquinho. Tudo bem. É tudo no seu devido tempo. Não, mas assim, os buracos mais acesos, né, onde emana o fogo mais celeste, agora já está para o lado de cá do oceano, né? É interessante aquilo lá, fora a visão de você. Você olha para aquilo, o que é? Um buraco espiral, mas aquilo tem alguma coisa ali que eu quero descobrir indo lá, né? Não, sentindo aquela... É assim, Grego. Aquilo não foi feito à toa, ninguém fez aquilo lá à toa, tem algum sentido ali que... Não, o local Sintra, onde... né? Sintra. Então, todo e qualquer local onde seja professado o mistério, pode ser subterrâneo, pode ser um templo, pode ser ao ar livre, se de maneira assim frequente é professado o mistério ali, a construção do bem, do bom e do belo, essa inteligência, ela se mistura com a coisa física. E mesmo quando essa atividade se muda dele para um outro lugar, acompanhando o itinerário de Io, como é o caso com relação a Portugal, sim, ainda ali fica emanando, fica vivo aquela história do que foi feito ali. E é isso que daí, como tem empatia, como vive na mesma sintonia que aquilo, mesma frequência, então aquilo nos parece agradável e se configura como uma experiência desejável, né? Bacana. E como a gente não sabe o caminho que cada um fez, nem a idade de cada um, nem quantas existências, às vezes a gente pode estar visitando em um lugar qualquer no mundo, onde muitas vezes a gente ajudou a fazer coisa, a construir ou desconstruir aquele próprio local, né? Pode ser. O importante é se recordar, mas como a gente não recorda ainda... Não, isso é desnecessário. Se a gente lembrasse todas as existências, a existência atual seria impossível. Tem razão. Isso aí muita gente diz, é por isso que a gente não se recorda das coisas. A gente imagina que vai lembrar, assim, de quando a pessoa foi o faraó, o rei, a rainha. Ninguém foi pé de chinelo. Não, mas quando foi assaltante, quando foi... Isso não lembra, né? Não. Mas a vida ela é um eletrocardiograma, né? Tem um termo, quer ver? Ele já tem a ver com um pouco que a gente vai conversar depois. Como é que é? Santana. Uma voz. Santana. Santana é aquela faísca, aquele impulso que faz com que a existência seja necessária. E se há essa faísca, se há esse impulso para que a existência seja necessária, significa que no entorno tem Skanda e Nidana, que é tendência positiva e negativa. Aí a vida acontece, né? Então, se a gente está aqui agora, é porque tem coisas para equilibrar, ou de excesso de bem ou de excesso de mal, entende? E aí, esses ir e vir que a gente fez nas outras vezes vai acumulando, e a prova que está acumulado e está em desnível que a gente está aqui hoje. Mas você sabe que eu tenho pensado esses dias, a coisa que eu mais faço é pensar, né? Falo, todas essas perguntas, esses questionamentos que nós temos,
se é que existe tudo isso aí que a gente conversa, considerando-se que existe alguma coisa além dessa vida física, eu estava pensando com os meus botões, apesar de ter pouco, só 2 aqui botões, aí eu passo para o lado de lá, hipoteticamente, né? Passo para o lado de lá, e aí eu percebo, putz, realmente existe o lado daqui. Você vai ver. É ou não é bom? Mas até aí, você vai ver como você disse, cara, você só pode fazer coisas no corpo físico. Você estando em outro lado, não tem mais jeito de fazer mais nada. Você só consegue aprender o que vem pelos sentidos enquanto você tem corpo físico. Depois, dali para frente, é um processo de causa e efeito. Então, agora é o mundo das causas. O que você gerar, o efeito vem a seguir. Então, isso é bem do tema que nós estamos falando hoje, porque alguns têm esse poder, né? Poder, nós falamos do poder, não aquele de conseguir, é o poder mesmo, de ter visão sobre isso, de lembrar disso e daquilo, de morrer e renascer, essas coisas todas. Então, mas tudo bem. E hoje nós estamos aqui fazendo, eu lembro bem esse dia. As pessoas vão se recordar que nos assistem também. Eu virei para você e falei, Jorge, hoje é o programa número 100. Você lembra disso ou não? Não. Eu lembro. E hoje é o programa número 200. 200. Eu lembro do 1. Você lembra do 1? Do 1 eu lembro. Isso aí eu lembro bem também ali, né? Do 1 eu lembro que aí assim, hoje, 28 de setembro de 2005, exatamente agora, 20 horas, nesse momento, no mundo inteiro, em cima, no meio, embaixo. Revelações sobre o passado e o futuro da humanidade, o nome do programa. Foi. Isso eu me lembro, porque era... Então, e de lá para cá, 200 programas. Né? Que era para ser 1, virou 200. Né? Então tá aí. 10 anos de conversa. Então, eu acho que acho que é um Pelé Coutinho, né? Eu gosto assim de fazer essas tabelinhas com você aí. Você é o Pelé, eu sou o Coutinho, né? Eu dou assistência, você faz os gols. Não, desculpa, não. Tá bom. Não. Escuta, então vamos lá. Vamos lá que o tema é... Hoje eu trouxe... É uma sinfonia não, tocada a 4 mãos, 100%. Até eu acho que o teu trabalho é mais complexo, que é engendrar assunto. O meu é só diversão, porque eu só venho aqui e falo e vou embora. Mas sabe e me divirto um monte. Mas, quando você reclama, quando você bota o ar muito frio. Outro dia eu vim aqui, ele colocou 16 graus. Mas estava calor aqui, eu vou ficar... em público, não estou aqui para agradar graus. Convidado. Aqui, entendeu? É? Mas nem para matar convidado, né? Matar também não. Eu te esquento aqui, não tem problema. Não, 16 graus é muito pouco. Mas sabe que eu estava... você está falando isso tudo, mas eu não entendi o sentido, também não é a conversa de hoje, mas um dia ainda nós vamos discorrer sobre esse assunto, porque já falamos sobre isso. Qual assunto? Alvim. Vou voltar a falar do meu querido irmão Alvim. Porque quando Alvim se mandou, entendeu? Aí nós conversamos, você sabe o que nós dissemos um para o outro, né? Você lembra bem, não é a palavra bonita, não. Então... Ponte que caiu, e agora? Falei, agora? Tamo full. Falei, foi isso que nós falamos assim. Eu vinha de uma rotina de trabalho com ele de 26 anos. Eu lembro sentadinho ali, ele nos dava como é que a gente pode dizer? Ele ancorava a gente aqui, se é um termo adequado, não sei. Ele era uma âncora, uma coluna, como vocês chamam, sei lá o quê. E realmente fiquei preocupado, vamos dizer, e agora? Nós éramos 3, agora estamos em 2. E 2 até quando? Sei lá, tomara que seja muito tempo, né? Então, eu fico assim... Não sei até onde nós vamos. Hoje é o programa 200, beleza? Podemos chegar a 300, 400, 500, não importa que a gente chegue. A gente tem que, como a gente disse, a gente deixa na mão da lei, ou seja, lá do que for, né? Enquanto for necessário, é isso aí. É só chamar. Quando não for mais necessário... Perfeitamente, acaba. Muito obrigado, foi muito bom. Até a próxima. É isso aí. Então, voltando aqui ao tema que nós havíamos falado, o poder. No programa anterior, você... havia falado e me deixou fixado aqui, e muito curioso, sobre os 32 poderes. Né? E nós dissertamos aquela primeira parte, e para a gente dar sequência,
Eu trouxe alguma coisinha. Sim, relembra aí, porque Não tem nada de relembrar. Aquilo Não? já foi. Não. Mas Aqui nem, tem coisa nova. nem a chamadinha? Nada, nem chamadinha, Nada? nem nada. Só se o Então Fernando tá. conseguir. Não, então Você vamos em tem frente. ali- Não, vamos em frente. Não, vamos mas tudo perder bem. tempo. Enquanto eu vou ver isso aqui, o Fernando pode Não, ver a enquanto você vai chamada. ver isso aí, eu leio meus papéis. Veja lá no... Fernando, então veja na chamada do Facebook ali, o que eu fiz e me imprime, por favor. Não, só dá uma âncora Isso qualquer aqui e é lê outra alguma coisa. coisa. Isso aqui é outra coisa. Mas ele vê, o Fernando consegue. Não, mas tem a ver com poder? O que Claro você vai que ler? nós vamos falar sobre o que Não, é então poder. só lê aí já está suficiente, daí já vai em frente. Não, mas também lembrando sobre aquilo que pode ser que tenha algum adendo aquilo lá. Tá. No chakra cardíaco, grande e pequeno, Anahata Vibhuti, estão os 32 poderes, os 32 siddhis do Buda. Vamos lá. O número 32, estou falando isso para o telespectador, porque ele sabe. O número 32 constitui uma chave numérica de grande valor. 32 mais o chefe grão-mestre são iguais a 33. O número 32 mais 1, e este lugar de 33 era ocupado pelo 8º rei Atlante, o rei dos reis, funcionando através das 4 raças-mães. E dessa tradição originou-se o grau 33 usado pela maçonaria. Nos ensinamentos lamaístas, cogitam da série dos 32 Budas vivos e mais o Buda branco que nasceu no Ocidente, logo o 33º. Que, aliás, é a mesma ideia da de Kalki Avatara, Agatara, etc. Esse 33º Buda, que é o Buda humano, né? Sim. Que não é o Buda terreno nem o Buda celeste, a gente conversou outro dia. Aí esse ser do Ocidente foi para o Oriente e foi feito o molde da face do Buda, foi feito do próprio rosto dele. Sim. E a estátua está lá na Mazeria até hoje. Foi bom relembrar, você já falou isso aqui. Falam as tradições... Não, só assim, às vezes você fala assim, eu não acredito nisso, mas é que são fatos físicos, né? Então, não, aí é outra história, isso é inquestionável. Sim. Falam as tradições que os Budas possuem 32 poderes. A cultura humana normal possui 32, a criatura humana normal possui 32 dentes, os 32 portais da sabedoria. Pois bem, a divindade manifestada corresponde a 32 coisas, ou seja, seu valor 8º vezes o valor do tetragramaton sagrado, expresso em todos os quaternários, ora, 8 vezes 4 é igual a 32. Outras informações, isso aqui eu pus por minha conta, outras informações são ocultas e inapropriadas para o momento. Concorda, Sr. Jorge? Perfeitamente. Obrigado. Estava vendo o trem desabalar da carreira. Não, senhor. O maquinista aqui tem juízo. Sim, não, é bom. Temos o Sol de 32 raios no interior da Terra. A guarda do Rei do Mundo é constituída de 32 seres. 2 arqueiros, 10 gouros, 10 cavaleiros. Mas isso eu não quis falar. Sim. A Guarda do Santo Graal foi fundada com 32 membros, logo podemos raciocinar com base nesta chave numérica de 32. O Sol de 32 raios corresponde à evolução de nossa Terra, ou seja, 7 cadeias mais o Sol central igual a 8. Esse número 8 vezes 4, quarto sistema de evolução, é igual a 32. Houve 31 Budas. Houve 31 Budas vivos no Oriente, mais o Buda vivo do Ocidente é igual a 32 e mais ainda, o Pai é igual a 33. Por isso, o Rei do Mundo possui a guarda constituída de 32 membros, mas ele, Rei do Mundo, é igual a 33. O Cristo, aos 33 anos de idade, deixou a face da terra, indo viver na sua verdadeira terra, na sua verdadeira pátria, onde não chove, não cai granizo, onde não se fica doente. Para te pegar um embalo. Belo texto. Gostou? Então tá. Você ficou assustado, mas... Não, isso eu tenho. Então hoje eu trouxe... ia passar pela estação. Não, passou bonitinho. Não, tá. Vou em frente, então. Então, Fernando, você imprimiu lá? Não precisa. Não precisa, tá bom, já deu. Não, posso até vir enquanto não, mas não precisa, de verdade. Você vai dissertando, eu já vejo aqui a chamada no próprio... Acredite, não precisa. Então, assim... Ó... Então, primeiro assim, ó, grego. Então, na vez passada, a gente falou para compor assim, um mosaico do que seja a questão poderes, né?
dos poderes que eram usados para mover os Vimanas de acordo com as idades evolucionárias, né, da Satya Yuga até a Idade Negra, que é o que a gente vive hoje, que tem duração de 432 mil anos. 432, 32, Isso. vezes o 4, que é o sistema, 432 vira o número cósmico, que é o sistema evolucional que a gente está agora. E que então existiam os Vimanas movidos pelo Mantrika, pelo som pelo som, que eram os Mantrika Vimanas. Depois aí os movidos pelos símbolos que são os Tantrika Vimanas, né? E depois os Kritaka Vimanas, que são os artificiais que usam motores. São 7 mais um tipo de motores. Isso. E aí e veja como é interessante que o piloto do Vimana, nas 3 épocas, mais na primeira e na segunda, ele tinha que ter 32 qualidades para poder pilotar. Você falou 32. exatamente. Você está recordando bem. Isso, não, agora está. Agora pegou. Agora Pegou o caderno está aberto. Então, os 32 capacidades do piloto são exatamente os 32 poderes que a gente vai discorrer sobre isso daqui. Porque como a capacidade de andar do visível para o invisível, ela se faz por rotas, como tem as rotas de avião hoje, da mesma forma se faz por rotas. Então, havia que ser um iniciado para você poder pilotar aquela falamos sobre as linhas ortotênicas, né? A ortotenia. Perfeitamente. No início da Satya Yuga, da Dora, não existia Vimana, por quê? Porque todos tinham desenvolvido um dos poderes, né, chama cardíaco inferior, que na verdade é superior, que é o que chama de Vibhuti, que o nome do poder chama... Eu vou dizer 1 ou 2 só, porque inclusive dizer o nome em si invoca o, então vou manter reserva. Sim. Mas esse, que acho que até a gente já tinha falado, então chama-se Lagima, né, que é o poder que permite ao ser controlar o que se chama de gravidade e se mover no céu, na altura que queira, tipo assim. Então, Vimana é necessário. Depois, então, para mostrar que então essa questão de poder, houve um período em que o ser humano ele tinha esses poderes, era inerente, normal. Aí há um decréscimo de consciência, então da Satyuga até a Idade Negra, então se passa de 100% de consciência distribuído, né, a todos os seres, para 25, que é o que a gente está agora, voltando para 100, iniciando uma nova Idade do Ouro. Na medida em que isso vai decaindo, então o acesso, né, e a concepção do que seja poder, ele vai mudando, né, e chega a um ponto em que passa pela artificialidade de se mover, que seria no caso os Vimanas, e chega a um ponto mais fundo ainda, mais denso ainda, que é o que a gente vive hoje, onde o conceito de poder ele se transformou em alguma coisa secreta, reservada, até para a proteção da própria população. Quando teve quer ver? No Ramayana, na epopeia da Ramayana, então ele narra a guerra entre os lunares e os solares, os rakshasas negros, né? E os solares, para que conseguisse haver um equilíbrio na batalha. Quem eram lunares e solares? Não, os seres da Atlântida, né? Da Atlântida. Iniciados e dominavam os poderes invisíveis da Lua, do Sol, todos eles, né? Aí então um ser que daí foi a antropomorfização do próprio Shivara, do próprio Brahma, ou da divindade, se queira, ele teve que unir esse poder todo e agrupar um conjunto de solares junto com ele, para daí fazer frente aos Rakshasas, então, e onde decorreu essa grande batalha épica, que se diz que teve repercussão no cosmos, tamanho assim a abrangência dos poderes usados nessa batalha. Com Vimanas. Porque diz que eles... Com Vimanas também. Porque né? diz que a explosão atômica era fichinha. Sim, porque nem muito, era muito atômica. Mais, né? era um troço... Porque o que a gente considera agora como energia atômica, ele é só separação de um primeiro átomo, né? Ainda no físico. Agora, quando você vai e pensa em separar e liberar a energia dos átomos dos que compõem o átomo físico, daí é inimaginável do ponto de vista humano o que se libera. E nessa época isso foi liberado. E até o que se usava
como arma, além dos Vimanas, era a Agni Shastra, né, que era uma arma de relâmpago, e que esse conhecimento ele ficou, e ainda até hoje é oculto. Um outro rei antigo conseguiu, e tem na história contável 2, que foram invocar erradamente e morreram na primeira pronúncia, né, assim, queimados. Então, assim, o conjunto de poderes, né, cósmicos usados pelos seres na época foi de tal monta que eles abalaram a própria história da coisa, e o resultado da Atlântida foi decorrência disso. Você né? falou só um pequeno à parte. Você falou que isso aí dava muita dava muita guerra no passado, né? Isso aí a gente percebe. Hoje nós estamos com 7 bilhões de habitantes. Qual era a população do planeta naquela época? Porque pelo poder bélico que nós estamos falando aqui, que é fichinha, o que a gente tem hoje é fichinha perto do que tinha ali, pelo menos é o que a história registra, o que eu tenho lido. Que população tinha para... Não dá para esse número, a gente Porque não tem morria preciso. gente pra caramba, Não, mas então. para você ter uma ideia, assim, no afundamento do último pedaço da Atlântida, Poseidônia, né, aí em uma noite morreram 64 milhões de pessoas. Sim. Atlantes. Só que, assim, quando a Atlântida... E a Atlântida é uma coisa muito interessante porque ela não existiu serializada, né? Ela existiu em paralelo, todas as 7 cidades ao mesmo tempo, né? Umas já com físico e outras em potencial, mas já existindo. E todas elas civilizações plenas, né? Assim, você pega a Atlântida e imagina por que ela chegou no apogeu tecnológico. É porque ela existiu tecnologicamente e socialmente organizada durante quase 400 mil anos, sabe? E aí então você tem aqui do Mato Grosso, né, até no final do Amazonas, a 4ª cidade plena, uma cidade-estado. Depois você tem a cidade que estava no meio do oceano. Você tem aqui, pega ali a parte dos Açores e pega, quer ver onde é que pegava ali? A parte dos Açores, pegava Portugal, pegava Espanha, pegava Roma, onde Roma até hoje é o resíduo de uma cidade atlântica, por conseguir em cima Roma Capura. Então, o mundo inteiro era Atlântico, só que daí era Atlântico, mas ao mesmo tempo ainda era lemuriano, porque existiam os remanescentes e reminiscências da Lemúria, no que hoje a gente chama de África, e também no que hoje a gente chama de Austrália, e também no que hoje a gente chama de Ilha de Páscoa. Nova Zelândia, né? Tudo habitado, tudo habitado, né? Aí a coisa começou a degringolar, e aí degringolar é um termo que eu escutava muito. Sim. Então a coisa começou a decair, e aí ao longo de quase 1 milhão de anos, 4 grandes cataclismos foi reduzindo até chegar a gente ter só registros populacionais. Bom, deixa eu fazer uma parte aqui. Estão me reclamando aqui no telefone que o programa está sem áudio. Você pode verificar aí? Não tem problema? Então tá. Ok, que tem mandado mensagens. Vamos em frente então, sobre a questão dos poderes, né? Então, passada essa fase em que o poder era de todos, né? Eles se transformam numa coisa secreta. Não secreta porque está escondido em um livro, mas secreta porque ele foi guardado em um local dentro do corpo humano, dentro do ser humano, e aí permanece até hoje. E você citou ali, né? Então, sabe que o ser humano ele é ouro, prata, cobre, mercúrio, ferro, estanho e chumbo. 7 centros de forças principais, né? Daí fora disso você tem coxa, joelho e solo de pé. Sim. Né? São outros tipos de poderes, são 18 poderes, mas esse não dá para a gente falar. E esses 7 principais estão ligados aí aos 7 planetas do nosso sistema, que é o corpo no qual a gente habita, aos 7 signos do zodíaco, né? Que não são 12, são 14, mas é 7 vezes 2 pares, só 12 conhecidos, 2 ainda a descobrir. E o local onde isso se processa, né, onde é armazenada a capacidade de gerir a coisa como um todo, é no que se chama de cardíaco, que tem, você citou como anahata, né? Anahata é o chakra cardíaco, 12 pétalas, né? Em cada uma das pétalas, eu falei agora há pouco sobre o termo que é o impulso da existência, que é o Santana, né? E aí, quando esse impulso, então, se projeta, ele vai fazer com que, de início, as skandhas, siddhis, em sânscrito é poder, ou poder oculto, né? Em Pali, poder oculto é id. Então, id, idis, siddhi ou siddhis é a mesma coisa. Então,
há um conjunto de skandhas que é o que vai dar o impulso daquela nova existência, tendências, né, para que isso aconteça. No budismo, na tradição oriental como um todo, então são 5 as skandhas, as razões para a existência. A forma, a percepção, a sensação, a composição mental e a consciência. São as 5. Só que a gente sabe que daí não são 5. São 12 conjuntos de skandhas e cada uma das pétalas do chakra cardíaco representa um conjunto de skandhas, que assim, de potências, de razões que você tenha para existir. E skandha em sânscrito é agregado. A contraparte lunar, ou que tem para resolver de cada uma skandha, seria nidana. Né? E nidana, em sânscrito, é encadeamento, ou razões de encadeamento. Então, em conjunto com as skandhas, é o que vai tornar a vida necessária. E para cada pétala do chakra cardíaco, que são 12, há mais informações a respeito, mas vamos limitar nisso agora. Complexo. Né? É complexo e ilícito falar agora, porque isso é a coisa que vem com o tempo. Né? Então, nessas 12 pétalas do chakra cardíaco, do chamar Anahata, ou cardíaco, se eu quiser, né? E que corresponde a Mercúrio, aí então há um conjunto de nidanas associados. Quando o ser humano ele consegue equilibrar essas skandhas e nidanas, então você tem 12 pétalas do cardíaco, 12 grupos de skandhas, e você tem 12, na verdade são 14 grupos de nidanas. Nidanas são tendências negativas. Quer ver uma que dá para dizer? Não. São tendências negativas, né? Quando há a sublimação dessas tendências, então, quando você consegue fazer com que esse potencial do bem que você tem sublime esse potencial do não bem que há em você, supondo que exista alguma nidana em você, o equilíbrio desses dois gera um seed, ou 2 seeds que sempre vêm aos pares. Como são 12 pétalas no cardíaco, o equilíbrio que você consiga de todas as skandhas que você tem e você resolva todos os grupos de nidanas que você tem, isso te dá 24 poderes. Né? E que poder? O poder de fazer com que tudo na tua vida seja skandha. Então você pode se construir integralmente, vamos resumir assim, para não precisar nominar quais sejam as skandhas e nidanas, né? A partir do momento que você consegue, então, desenvolver esse... E veja que, assim, o cardíaco, o anahata, ele é chamado de cardíaco superior, né? E o vibhuti, que funciona como um pêndulo, né? Que é o 8º chakra, ele é considerado, chamado de cardíaco inferior. Mas, em termos de valores, é ao contrário. Então, o anahata, ele vai desenvolver, vai permitir que o discípulo desenvolva 24 siddhis, 24 poderes dito inferiores, não é? Quando isso está pronto, esses 24 estão prontos, aí então começa a possibilidade de desenvolver os 8 poderes superiores, que são as 8 pétalas do chakra do apêndice, do chamado vibhuti, sabe? Os chamados 32 poderes do Buda, então, são 24 poderes humanos, que assim, da resolver a coisa mais simples do humano até a contemplação, né? Assim, da paz, da compreensão, da construção, da projeção, e lógico, nesse processo... Esses poderes podem ser nominados ou não? Melhor não, porque a gente vai falar o nome de cada força, um dia se fala, mas... sim, tá. Então, porque quando a gente fala o nome, a gente envolve... como a nossa curiosidade imagina, então. É uma coisa bem superior. Não é poder, eu tenho a força. Que nem não, eu tenho... não, mas passa por aí. Vou falar, a gente vai falar sobre as Shaktis também em seguida. Mas assim, nesse processo, né, de harmonia do cardíaco, de equilibrar a skandha e nidana, que pode parecer uma coisa assim só abstrata, não é abstrato, porque dentro de cada uma pétala do cardíaco está ligado um dos outros sete chakras, né? E vai chegar um ponto em que daí então você desenvolve a clarividência, a clareaudiência, a telecinese, todos eles vêm tudo como aquilo vem. que os antigos mestres do Oriente faziam. Normal. A diferença para a ciência tem que ver da necessidade. A gente sempre fala que
Por assim, dos poderes que se desenvolve no Vibhuti, um desses poderes dos siddhis superiores é o Lagman, né? Que é o controlar a gravidade. Então, você consegue se projetar para qualquer lugar, donde os monges, né, os Lungompas no Tibete, que eles são usados como carteiro e tal. Como mensageiros. E você sabe que tem assim se fala em tom de brincadeira na escola de iniciação, que daí isso é muito parecido com aquilo que daí o discípulo falou pro Buda, né? Que ele ficou 10 anos, né, meditando e conseguiu andar sobre a água. Daí o Buda falou para ele assim, por que você não construiu um barco em 15 dias e usou o resto para você melhorar? Então, na história da obra, né, é muito comum a correspondência chegar pelo correio. Então, assim, por que eu vou fazer um discípulo se acabar todo, né? De meditar e tal, desenvolver e tal, para ele pegar e conseguir levitar para me trazer a correspondência, eu posso usar o Sedex. É muito mais prático, né? E realmente não se usa. Então, assim, a recomendação mesmo o adepto, mesmo iniciado, só usar aquilo em caso da mais absoluta necessidade, porque é contrário ao momento evolucional. Por isso se diz, guarda teus siddhis para as vidas futuras, porque você vai ter consciência para usar. E também uma outra coisa muito interessante, assim, jamais eles podem ser usados em conjunto. Então, tudo que você desenvolva com potencialidade ao completar a tua fase humana e buscar o equilíbrio do Anahata, né? Que é então equilibrar e transformar todas as dinâmicas e se transformar num homem perfeito, tudo que você tem aprendido até ali, nada disso pode ser usado no momento que você começa a desenvolver a primeira pétala do Vibhuti, que são os siddhis superiores. Por exemplo, assim, uma das capacidades que se desenvolve, isso daí dá os 32, 24 do cardíaco, do Anahata, né? E mais 8, um para cada pétala do Vibhuti. Isso. E, por assim, uma das potencialidades dos poderes, né, dos siddhis superiores se desenvolve, e daí já é um poder que aí sim, aí é Krishna, Buda, Joshoben Pandira, aí são seres diferenciados. Por assim, se falar em fazer avatar em alguém, né, é simplesmente um dos poderes. É aumentar o tamanho até onde se queira, é um dos poderes. Diminuir e posicionar a consciência em um átomo ou qualquer lugar do universo, é um dos poderes. Dominar todos os seres existentes, é um dos poderes. Atender todo e qualquer desejo existente, é um dos poderes. Dissolver todos os desejos, é um dos poderes, dos 8 superiores. Agora, você imagina assim, imagina se eu dar para mim, né? Vou assumir para mim. Jorge, olha, o negócio é o seguinte, você ganhou aqui na loteria da Agartha e nós estamos te dando aqui a 6ª pétala do Vibhuti, totalmente ígnea, e você tem condição de atender todos os teus desejos, né? Você tem um poder de atender todos os desejos, quaisquer desejos da humanidade e os teus também. Daí você assim, eu quero descobrir isso, eu quero descobrir aquilo, eu quero saber aquilo. Eu tinha uma lista, né? Mas nada concreto, mas em termos de conhecimento. Até isso não é, porque a razão de a gente não ter esses controles ainda é porque a gente não sabe como usar. Sabe como usar, sim. Né? E o usar, né, inadvertidamente esses poderes, né, ou usar para benefício próprio, né, aí é um processo de descida, assim, complexo. Mas uma pergunta agora, já que você falou de usar. Percebo que todos esses 32 poderes emanam do Anahata. Sim. Certo? Então, primeiro, não adianta eu ter 32 poderes, eu não vou ter nunca 32 poderes se eu não vibrar Anahata, se eu não ser amor, se eu não ser essas coisas. Então, agora daí vem uma pergunta também, né? Então, eu preciso já ter uma consciência, eu preciso ter já um tamanho, né? Para eu poder usufruir desses 32 poderes. Grego, quer ver? Olha só. E por que? A pergunta é por que só no Anahata? Por ele ser o intermediário aqui entre o baixo e o alto? É onde está o o equilíbrio? É onde está o timo, é a pureza. O maior poder do universo é a pureza. Sabe? E a pureza é que torna possível unir o humano e o divino. E isso é o coração, isso é o cardíaco. Mas que assim, então houve um processo de degradação de consciência, né? E os seres humanos pensaram que exercer o poder é dominar o outro, é matar o outro, é invadir o outro, é enganar o outro, é sobrepujar o outro, é oprimir o outro, sabe? E é isso que a gente vê hoje como final de ciclo, né? Isso.
espiritual. E foi mantido em reserva. Aí chegou-se a um ponto em que se pensava que o poder podia ser eu dominar os elementais da natureza. Então, fazer chover, relâmpago, mover água e tal, assim. Isso é coisa de criança, né? E a gente conversou outro dia. Então, o mago, ele tem 3 etapas, né? Assim, é o encantamento que ele vai fazer, a prática, o conhecimento que ele tem, né? Mas principalmente é o estado de consciência dele que vai determinar até onde ele consegue ir no controle, no comando dos elementais, mas principalmente o seguinte: para que você vai querer fazer isso? Essa que é a grande questão. Para que eu vou usar? Por que eu quero? O que me move a buscar o desenvolvimento de um poder? E por trás disso... Quando você está preparado, você já tem esse entendimento. Quando você está preparado, você não precisa. É isso aí. É como o alquimista. O alquimista, então, ele busca... Se você tem esses questionamentos, você não está preparado. Perfeitamente. O alquimista, ele busca a suma matéria, né? Que assim, é chegar ao lápis filosoforum, que é a pedra filosofal que transforma em ouro tudo que ele toca, né? Ele pode até começar o caminho dele em busca do ouro físico. E a alquimia produz mesmo ouro físico, porque é só uma mudança molecular, isso é tranquilo de fazer, isso, né? E a base para isso é o mercúrio, né? E transformar chumbo em ouro, ouro, prata, cobre, mercúrio, ferro, estanho e chumbo. Transformar chumbo em ouro é o impulso caótico no impulso cósmico, né? E isso está ligado a todo o processo dos poderes do Vibhuti, do Anahata, essa coisa toda. Mas assim, para que eu vou querer ter invisibilidade? Para que eu vou poder querer dominar todo? Imagine se é dado a um ser humano hoje, né? Tornar ígnea uma das pétalas do Vibhuti, que dá a ele a determinância e o poder sobre todos os seres existentes. Por isso que todo mundo pesquisa que nem louco os governos, né? Investem milhões. Lógico, você imagina. Essas pesquisas psíquicas, chamadas psíquicas. Lógico, né? Lógico. E isso aí, na verdade, assim, esses poderes que eles buscam, isso é coisa assim. Sim, o cara, o cara pensa que ele está no plano átmico e ele está chafurdando no mais denso do astral, né? Mas isso aí faz parte. Então, o primeiro poder era aquele que eu queria sobrepujar o outro, poder nessa fase decaída da humanidade agora, que é a Idade Negra, né? Depois, então, a busca pelo poder é manipular o elemental externo, porque tudo que isso vai produzir de fenômeno dito mágico, obrigatoriamente isso vai depender de um conglomerado de elementais. Porque assim, eu vou mover alguma coisa para outro, alguém invisível vai mover, né? Eu vou fazer com que chova, alguém ligado a APAS vai fazer com que chova. Eu vou mover o ar, alguém ligado a Vayu vai fazer. Então, eu comando essas hordas de elementais para que façam aquilo que eu desejo, né? A questão é para quê? Então, isso é uma coisa que era buscada. Depois, se viu que esse conjunto de poderes ligado aí aos elementais não era satisfatório, porque daí só me dava controle dos elementais, né? Não, eu quero mais. Eu quero mais. Então, assim, na ânsia de dominar, na ânsia de pegar e ser assim, ímpar, ser o melhor. Que período era isso que você está falando, só para a gente se posicionar? Não, do que a gente considera como o início dos mistérios até agora, ou da queda da Atlântida para frente. Ok, queda da Atlântida. 10 mil anos para cá. Daqui a pouco 10 eu mil anos fazer. para cá, vamos considerar, 10 mil anos para cá, tá. Que o ser humano termina uma idade, ele vem e vai arrancar do zero. Porque Poseidones, que foi a última, afundou a 9.000 e não sei quantos anos atrás. 9.864. Por aí, assim, então 10 mil anos, é isso aí. 10, 11 mil anos, foi ontem, né? E aí, então, essa busca pelos poderes, assim, é uma coisa assim, um afã, e a pessoa pensa que o buscar o poder é um conhecimento que está fora da pessoa, mas não. O verdadeiro poder, né, está já intrínseco em cada um. Você imagina o seguinte, imagine se... Então, antes de falar dos imagine, eu vou falar o seguinte, quer ver? Então, a origem de todo e qualquer poder que exista em qualquer plano do universo, a origem de todo e qualquer poder que vai lançar a mão qualquer um ser vivo do universo, assim, sabe, de um ser, de um asura, de um kumara, de uma cara, não interessa qual seja a hierarquia, né? Ela é uma só. Então, tem de início 7 projeções, né? De energia, de
assim, de organização que vão permear o universo, de onde se originam os 7 poderes principais, que são as chamadas Shaktis, né? Então, vou nominar. A primeira é a Adi Shakti. Adi Shakti. E a maneira mais correta de entender o que seria a Adi Shakti é ver essa imagem assim dos Budas, dos Bodhisattvas, dos santos, dos homens santos de todas as religiões, e tem aquela auréola, aquela coisa assim, né, na cabeça deles, né? Então aquilo não é quando o Sahasrara se iluminou. Aquilo é uma expressão, uma fagulha do que seria o Adi Shakti. Adi Shakti é assim, é aquilo que nenhum ser antropomorfizado, a não ser um, né, chegou a atingir. Esse é o Adi Shakti. A segunda Shakti chama-se Parashakti. Parashakti assim, é a condensação universal do amor-sabedoria. A gente fala que é vontade, amor, sabedoria e atividade. O amor, sabedoria com o Budi. O espírito que está por trás de Budi chama-se Parashakti. E é a essência de onde emana aquilo que humanamente a gente chama como amor, sabedoria. A terceira Shakti é Jnana Shakti, onde está o conhecimento puro. E dessa força, conhecimento puro, né, ali está a compreensão da própria coisa em si, inclusive do imanifestado. E veja que o que eu estou falando vale para todos os planos existenciais, do átmico ao físico. Não interessa qual seja a criatura, vai se subordinar em escala a isso. Então foi o Jnana Shakti. Quarto, eu olho assim, não é por nada, é só porque é mais fácil de pensar, tá? A quarta Shakti, aí sim, é o Mantrika Shakti, né? É o poder do som, né? Assim, é aquele poder de, através do verbo, construir. E por isso que tem, inclusive na tradição hebraica, na tradição católica, e de início era o verbo. E então foi dito, e faça-se a luz, e a luz foi feita. E Eriaor vai Eriaor em hebraico, né? Contrapondo o tempo. Então isso era o verbo, isso é Mantrika Shakti, isso é um poder, né? E de uma pequena vertente do Mantrika Shakti é que se deriva hoje a prática que a gente conversou outro dia, de entoar mantra, o porquê entoar mantra, o porquê que tem a música, isso é Mantrika Shakti. Depois de Mantrika Shakti, aí então vem Iksha Shakti, é aquela força, aquele poder que está ligado à individualidade, ao Ahankara, que é aquele momento em que a gente sai daquela alma grupo lemuriana, onde era como se fossem formigas, onde só tinha uma alma, e aí é embutido na hierarquia o eu sou, né? O Ahankara, se cria individualidade, né? E a força que permite essa individualidade no universo é Iksha Shakti, né? Depois de Iksha Shakti, vem uma força que é muito interessante, um poder que é muito interessante, que é Kriya Shakti. Kriya Shakti é o poder de você materializar, né, o engendramento mental que você tenha. E você já ouviu, a gente já conversou aqui, daqueles não nascidos, não gerados de homem e de mulher, né, dos seres com nascimento diferente, né? Esses seres com nascimento diferente, eles nascem por Kriya Shakti. O poder é de tal forma que aí se consegue engendrar qualquer ser, de qualquer estirpe, em qualquer plano, usando o poder de Kriya Shakti. E como é que se faz isso, hein? quer cortar o barato do povo, né? Não. E aí vem o sétimo, né, desses poderes, a sétima Shakti, né, que é Kundalini Shakti. Só que Kundalini Shakti em nada tem a ver com o que hoje se fala de Kundalini, em nada, assim, nada tem a ver com o tantrismo. Kundalini Shakti é aquilo que permite a você dar uma forma externa à matéria. Por exemplo, quando a criança ela é engendrada pelo pai e pela mãe, então é feita a união do feminino e do masculino, do espermatozoide com o óvulo, quem vai definir e quem vai fazer o torvelinho
para que daí o corpo se forme em todos os planos, é Kundalini Shakti. Sabe? Até quando acontece o nascimento, e a gente até conversou outro dia, que quando a criança ela está no útero da mãe, então ela é uma filha de um ser humano, porque ela está sendo engendrada por essas forças. Quando ela nasce, ela troca o útero da mãe e troca a água líquida pelo útero da mãe divina, que é o universo onde a gente vive, né? E a água, o líquido, a coisa que antes era física, agora a gente continua respirando, só que a água agora virou a caixa. Então, nós somos filhos de mãe humana só enquanto a gente está no ventre. Quando a gente é nascido, a gente é filho da mãe divina. E aí, então, essas 7 Shaktis, esses 7 poderes, eles então se projetam, né? E se colocam à disposição do ser humano na escala do ser humano. Entende? E todos eles, então, vão se projetar onde? No cardíaco, no Vibhuti, nos 7. Isso já depois, isso possível depois da última queda do Atlante, né? Não, isso Não? antecede a Atlântida. Antecede. Não, essas Shaktis, elas são inerentes à própria criação do universo. Tá, O universo existe em função dessas Shaktis, dessas forças, tá? Daí, então, isso é que é poder, isso é que é força. Aspectos dessas forças, então, é que chegam até o plano onde a gente está, né, e se manifestam para daí considerar aquilo, gerar aquilo que a gente considera como poderes. Nós estávamos falando aqui, uma curiosidade, antes de começar o programa, nós falamos sobre uma coisa que eu quero falar agora. Mas depois que afundou a Atlântida, houve todo aquele problema do poder mal usado e tal. Aí, ok, voltamos à estaca zero. Como é que ficam os remanescentes? E nós estávamos comentando aqui, é um assunto que a gente pode conversar aqui agora. É que depois que aconteceu a Garta, vamos dizer, a Garta se formou, mesmo assim, vamos dizer, que todo mundo tem, então a gente vem passando todo esse tempo hoje, de uma visão bonita de Agartha, né? Sim, Um povo superior, 7 cidades, são 4 manifestadas, 3 ainda não se manifestaram. A quinta a gente está construindo Exato, agora. mas você me citou um fato, antes de começar o programa, de que houve alguma coisa em Agartha. Então, Sim. a minha pergunta é, não, se você quiser falar o que houve, tudo bem, não precisa, importa. não vou falar, Mas por que aconteceu alguma coisa em Agartha se já era um nível de consciência? Quer dizer, houve problema com esse poder, né? Sim, mas o poder é que aconteceu em uma cidade em formação. Aconteceu em uma cidade em formação, mas era normal acontecer isso? Não. Não. Aqui que eu quero chegar. É porque ao ser humano... E por quê, então? Ao ser humano é dado o livre-arbítrio. Sim. E o que acontece é que, por conta das quedas que aconteceram nos tempos anteriores, hoje o ser humano é uma criatura ainda não pronta, com poderes que se sobrepõem à maioria das criaturas prontas existentes no universo. Entende? Imagina o seguinte, vamos imaginar que a gente conseguisse, que a gente tivesse o poder de gerar um ser invisível no plano astral, gerar um elemental no plano astral. E o que a gente faria com um poder desse? Nossa, o ser humano, com a sua criatividade, com as suas... Iria fazer muita coisa. Muita coisa certa e muita bandalheira. Nossa! Tá, então agora, o que o ser humano faz quando ele tem emoções, quando ele cria emoções? Da mesma forma. Exatamente. Ter uma emoção é criar um elemental no plano astral. Imagine que fosse dado ao ser humano a capacidade de criar seres no plano mental. O que ele faria com isso? Bom, tem alguns que fazem isso, né? Porque são magos, né? Não, Grego. Todos nós fazemos, quando a gente engendra um conhecimento, quando eu faço pramana, eu faço reflexo de um conhecimento qualquer na minha mente concreta, isso é criar um elemental, é pegar uma parte da massa do plano mental e dar para ela uma alma. Eu estou parindo um ser num plano invisível que está vital, astral, é o terceiro plano acima do físico. Imagine se fosse dado ao ser humano a capacidade de parir seres no mundo físico usando Mantrika Shakti.
E é dado, o ser humano pode, de que maneira? Nós estamos fazendo isso agora, nós estamos falando. Isso é Mantrika Shakti. Isso é pegar e nominar seres existentes. Imagine que fosse dado ao ser humano a capacidade dele aprisionar no físico as ideias. Está acima do invisível, está no abstrato. E o ser humano pode, o professor fala, o professor Henrique de Souza, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Quando eu escrevo alguma coisa, eu estou aprisionando e dando corpo físico no papel para a ideia. Você percebe? Imagine que fosse dado para o ser humano a capacidade de entrelaçar todos os planos universais e criar um novo ser em todos esses planos entrelaçados e mais no plano físico simultaneamente. E isso é dado ao ser humano. O ser humano pode gerar filho físico. Você percebe? Então, o ser humano, ele detém a maior parte dos poderes cósmicos. Kriya Shakti, Mantrika Shakti, Iktya Shakti, Jnana Shakti, Para Shakti. Só ainda não Adi Shakti. E em escala por quê? Porque o ser humano, ele pensa que ter poder é fazer alguma coisa, levantar com o comando da mão, ou ele levitar, ou ele ficar invisível, ou ele voar. Você fala dos seres, você já falou muito que nós éramos a bola da vez, que o ser humano... Somos. Isso. E que o universo pulula de vida, né? O universo. Então, como é que a gente fica imaginando nos seres, a gente acha que os seres que devem viver fora, dentro dessas moradas aí no universo, são superiores a nós, seja em tecnologia, inteligência, espiritualmente. E quando tudo bem, mas quando você fala num ser humano, e a gente vê o ser humano como a gente vê hoje, né? Cheio de capacidade, cheio de poderes, mas sem ter consciência disso, sem saber, né? Desconhecimento, tal. Então, para nós, isso aqui não pode ser exemplo de nada, né? Então, onde está esse diferencial entre nós, terráqueos, não vamos falar nem cósmicos, somos cósmicos, não vamos falar da Terra, terráqueos e esses seres que estão por aí? Qual é o papel deles nessa transição toda? Sim. E por que uma civilização como a nossa tem tamanha importância? Mas é assim, grego. Nesse negócio tão complexo, vamos dizer. Deu para... Eu pude me expressar? Perfeitamente, eu vou tentar responder da maneira menos assim, traumática possível, mas é que assim, esqueça os outros universos, esqueça os outros mundos. Não posso. Não, mas você deve, porque é fora da realidade, porque assim, são estanques, não há interferência, grego. Sim. Entende? Então, independente do que exista, e veja só, é que a gente tem uma visão de mundo baseada em um momento evolucional, que é o quarto sistema evolucional, onde a gente está na parte mais densa da matéria existente. Só que é o seguinte, as 7 Shaktis, só para ter uma ideia, cada uma delas se divide em mais 7. São 49 forças no universo. O universo, ele não é formado por 7 planos, é formado por 7 mundos. Então, é o mundo astral, ou é o universo astral. Dentro dele, tem mais 49. Você pega o vital, a mesma coisa. Você pega a mente concreta, a mesma coisa. A mente abstrata, a mesma coisa. Dentro de cada camada, né, vibracional, dentro de cada camada de matéria do universo, existem inúmeras hierarquias de seres em evolução exatamente igual à nossa. A diferença é que são ou mais antigos ou mais novos, só. Se a mim é dado a capacidade de criar um ser vivo, no mundo mental, do qual eu nem tenho consciência ainda, que ser eu sou? E qual é o mal que eu causo, qual é o bem que eu causo ao mundo mental em criar, né, uma coisa inapropriada? Ou qual é o bem que eu vou provocar ao mundo mental em criar uma coisa apropriada? Então, nós agimos em todos os mundos que nos competem dentro do nosso sistema solar, grego. Assim, o céu que nós vemos é nosso céu. As constelações que nós vemos estão ligadas diretamente à raça humana.
Qualquer um ser que existisse em um outro planeta, em outro sistema, assim, o céu deles é completamente diferente, as constelações completamente diferentes, a cor do céu completamente diferente, dia e noite nem vai existir, é outra história. Então, a gente tem que primeiro tentar compreender o mundo onde nós estamos e ver que o universo, para a gente, no momento, é o mundo onde nós estamos. Por quê? Porque existe, inclusive, né, no entorno, né, dessa porção que se move no todo, que é o nosso sistema, uma área onde nem a matéria perpassa. Então, isso de imaginar que vai vir alguém tecnologicamente mais avançado, de uma Sirius A, Sirius B, alfa isso, alfa aquilo. Não disse a questão de vir, eu falei que só queria Sim, entender não, eu que sei. tipo de Não, seres são. não, mas E quando eu disse que eu não posso esquecer, porque não, como a gente sempre eu falou entendi. de todo aqui, Não, mas você imagina assim. esses seres fazem parte do todo. Grego, mas no você todo. imagina assim, Eu Grego. não posso separá-los de nós. Mas você imagina assim. Imagina, a gente sempre fala que do sexo. Ser de alta estirpe já está 2, 3 cadeias mais à frente que a nossa, o foco da consciência já é búdico, então ser de alta estirpe. Como é que eles vivem hoje, os Agnisvatas que existem ainda hoje e vão existir ainda para frente? A gente consegue conjecturar, mas não imaginar, porque para imaginar eu tenho que criar um espectro, tem que ver. Por quê? Porque o corpo mais denso de um Agnisvata é matéria do plano mental. Então, o corpo físico de um Agnisvata é exatamente da mesma matéria daquele ser que eu criei para armazenar o meu conhecimento sobre o número de celular que eu uso todos os dias. Percebe? Sim. É que então toda essa realidade coexiste no nosso mundo, só que completamente distante dos 5 sentidos. Percebe? E a que distância? Por isso sim. Aí só o último, imagine se fosse dado ao ser humano o poder de alterar de imediato todo o mundo astral, com todas as suas 49 subdivisões. O que o ser humano faria? Nossa. E o que nós fazemos hoje? Nada. Para a gente tentar ser menos ruim, a gente tem que entrar na iniciação. Por quê? Como é que a gente consegue alterar o mundo astral como um todo? Eu venho, Mantrika Shakti, que maravilha depois que a felicidade e a paz se fez para sempre para todos os seres humanos. Criei um Deva, Mantrika Shakti, e imaginei, e quando eu criei um Deva e imaginei com vontade, isso que é criado, ele adquire asas fisicamente, o formato são de asas mesmo, adquire a cor adequada e se propaga em todo o mundo astral e tem impacto nos seres humanos, nos elementais da natureza, nos seres que estão por vir, nas emoções de todos, nas hierarquias ocultas que existem no plano astral, nas locas, né, ou loucas, se quiser, que existem, né, no pós-morte. Tudo isso tem um impacto assim gigante por conta de um pensamento que o Jorge teve junto com o Grego agora ali, só para demonstrar que você consegue exercitar um poder cósmico que é Mantrika Shakti, para Shakti. Percebe? Então, o que eu queria daí é que a gente conseguisse passar para todos é o seguinte: todos os grandes poderes a gente já tem, só que a gente não usa, e a gente fica buscando os poderes psíquicos e os poderes de manipular a natureza, que são prejudiciais, e caso alguém tenha uma tendência a desenvolver, encarecidamente reserve essa tendência e guarde para as vidas futuras, porque a questão a gente precisa só de consciência para usar o que a gente tem. Se a gente tivesse consciência, Grego, e usasse o verbo adequadamente, a emoção adequadamente, o instinto adequadamente, a razão adequadamente... Não teria vida inteligente. Não teria necessidade nem de fazer um programa aqui. A vida inteligente seria a designação de toda a raça humana. Realmente nós não teríamos funções nenhuma. Não existiria discípulo, não existiria mestre, não existiria agartha. Entende? Agora, como a gente não tem consciência do poder que a gente tem e sai todo mundo desembestadamente criando no invisível, no astral, no instinto, no emocional, no mental, e vai e pronuncia e Mantrika Shakti para lá e xinga aqui e tal, e reclama e tal, reclamão profissional,
aí vira esse caos, né? E aí tem que vir um Bodhisattva, um Buda, um Avatar, um Maitreya, um Buda humano, um Henrique, uma escola de iniciação para tentar, gente, pá, peraí, vamos, senta, calma, respira, vamos, pensa bem, é assim e tal. Aí começa o conhecimento aos poucos, para não dar muito também, para a pessoa não se sufocar com aquele conhecimento e já não começar a usar errado, para ir tentar fazer as coisas voltarem a um ponto onde elas já estiveram inconscientemente, que vão voltar conscientemente, né? Onde a gente possa exercer o nosso direito de usar todos os poderes divinos que nos são assim, de nascença, nos pertencem de nascença. Eu acho que nós vamos, já o Fernando está olhando para a cara feia para a gente, mas eu acho Não, que nós vamos voltar. Foi muito bom, tem coisas que virão a ser faladas futuramente, né? Em outros assuntos a gente vai inserir isso aqui. Então, Jorge... Porque conversar sobre poderes é um terreno, sim, onde a gente tem que andar com muita parcimônia, para que a gente não faça aquilo, o contrário do que a gente está falando, de pegar e falar mais do que é necessário, para não prejudicar ninguém, para que as pessoas percebam que o verdadeiro poder, né, é a aquisição da consciência. O verdadeiro poder é o controle da sua própria vida. É isso que nós estamos buscando. E isso vem com o conhecimento, mais nada. Então, eu te agradeço a vinda e te desejo uma boa viagem. Obrigado, Grego. Um bom evento para vocês lá e que vocês todos consigam alcançar aquilo que se propuserem, né, a fazer. Sempre, assim, se a gente não criar obstáculo, a lei se manifesta através da gente. Então, é só a gente não ficar, sabe, levantando muros muito altos, que de uma maneira ou de outra, a lei sempre arruma uma utilidade para cada um de nós. Isso vale para todos nós. Então, viver bem, em paz, pacificamente, cultivando o bom, o bem e o belo, viver eubioticamente, que é o bem, o bom e o belo, isso por si já nos transforma em reflexo da própria lei. Aí vale o que o professor dizia, onde cada um de vós estiverdes, aí estará um templo vivo da obra. O templo vivo dali emanam as forças universais para colocar a humanidade em ordem, que é o que a gente deseja. É isso aí, então tá. Tá bem? Muito bem. Deixo para vocês, então, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz, fiquem bem, vivam bem e até sempre.